Se você é investidor de fundos imobiliários, você quer ver todo mês uma renda passiva caindo na sua conta. E além disso, você quer todo mês ver seu patrimônio aumentar. Então, tome muito cuidado com esse tipo de notícia, porque eles podem fazer você perder mais dinheiro do que ganhar. Não estou aqui para criticar esse site, até porque é um site muito bom, sempre acompanho. Mas eu faço esse vídeo para servir de alerta e para você ver qual é a melhor hora para você comprar fundos imobiliários. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos aqui então direto ao que interessa. Um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando isso aqui, que a inflação bateu o teto da meta de 2024, acumulando 4,5% até julho agora de 2024. Com isso, surgiram algumas especulações, alguns estudiosos informando que o Banco Central poderia subir a taxa de juros. Com isso, logicamente, vai sair esse tipo de notícia. Até eu fiz alguns fundos imobiliários que seriam beneficiados com isso. Mas pensa comigo, por que será que tem esse tipo de notícia? Porque eles querem visualização. Se a gente rola a tela aqui um pouco mais para baixo, vamos ver a tese aqui dessa notícia. Olha só, Selic a 10,5%. Fundos imobiliários que saem ganhando uma eventual alta na Selic seria benéfica para os fundos imobiliários de papel, especialmente aqueles que têm a maior parte do seu portfólio em títulos com remuneração atrelada ao CDI, que segue bem de perto a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o CDI sobe. Se a taxa Selic cai, o CDI cai. E a expectativa, pelo menos de alguns estudiosos, alguns economistas, é justamente a taxa Selic subir porque a inflação não está na meta. Mas, beleza, a gente tem aí muita coisa acontecendo. Tem a taxa de juros norte-americana que deve cair, tem a questão do dólar, tem a dívida pública aqui no Brasil, tem outras questões. Isso tudo acaba influenciando a nossa inflação. Vamos ver se o Banco Central vai conseguir manter essa meta aí de 4,5% até o final de 2024. Com isso, olha só, publicaram aqui que seria benéfica para os fundos imobiliários de papel. E aqui eu já abro um parênteses, seria benéfica a curtíssimo prazo, porque no médio prazo, cara, isso aqui é muito ruim para esses fundos imobiliários, porque pensa comigo, a gente tem um fundo imobiliário, por exemplo, pagando, deixa eu escrever aqui, ó, pagando CDI mais 4%, por exemplo. Se a taxa Selic fica em 11%, temos aqui um fundo imobiliário rendendo, né, indexado a 15% ao ano. Fica muito difícil aquele devedor, porque um CRI tem um devedor ali por trás, fica muito difícil aquele devedor honrar o seu compromisso. E aí surge o quê? Surgem inadimplências. A gente viu isso acontecendo em vários fundos imobiliários arriscados. Então, não é tão benéfica assim. Pode ser no curtíssimo prazo, 6 meses, 1 ano. Passou disso, já fica muito difícil para aquele devedor pagar a sua dívida. E aí entram inadimplências. O fundo imobiliário reduz o rendimento, a cotação cai. Você já viu isso acontecendo com outros fundos, por exemplo, DEVA 11, HCTR 11, BCR 11, VSLH 11 e outros fundos imobiliários. Então você viu que essa subida a médio prazo não é tão legal assim para os fundos imobiliários. No curtíssimo você ganha bem, mas depois quando surge inadimplência, esses fundos imobiliários caem e pode ser que você venda até mesmo no prejuízo. Mas vamos continuar assim. Se a Selic sobe, o CDI tende a subir, você sabe, acompanha bem de perto, e consequentemente a receita desses fundos imobiliários também aumentam. Não necessariamente, se houver inadimplência, acaba diminuindo. Assim como a possível distribuição de dividendo, a mesma coisa. Se há inadimplência, o rendimento diminui. A equipe do FIIs.com.br levantou alguns fundos imobiliários que apresentam forte exposição a títulos remunerados pelo CDI. Mais uma vez, não estou aqui criticando a plataforma, até porque eu fiz um vídeo mostrando alguns fundos imobiliários pagando bem. Mas eu quero que você pegue esse tipo aqui de conhecimento e aplique seus investimentos para você saber quando é hora de comprar cada tipo de fundo imobiliário. E olha só, aqui a gente tem vários fundos imobiliários de papel. Vamos separar os 5 primeiros: VGIR11, KNCR11, RBRY11, MANA11 e PORD11. Como o restante tem menor percentual, vamos focar nesses 5 fundos imobiliários. Vamos ver aqui, ó, VGIR11, um fundo de papel. Todos esses são fundos de papel, custando R$ 10,05. Perceba, com PVP de 1,03, 3% acima do seu valor patrimonial. Geralmente, no longo prazo, todo fundo imobiliário de papel, por melhor que seja,
sempre tende a voltar ao seu PVP normal, ou seja, ficar aqui em 1. Então, logo, pode não ser no próximo ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas uma hora o PVP dele sempre vai converter em 1. Então, nesse momento, você pode ver que ele está caro. E se a gente olha as suas taxas, temos aqui, por exemplo, ó, CDI mais 4%, CDI mais 4,5%. Se a taxa Selic fica em 10%, temos aqui rendendo o quê? 14%, 15% ao ano. Então, pode acontecer, não estou falando que vai acontecer, mas a possibilidade de acontecer alguma inadimplência aumenta à medida que esses indexadores ficam altos por muito tempo. O outro fundo, KNCR11, vem sendo negociado aproximadamente R$ 106. Olha só o PVP, 4% acima do seu valor patrimonial. E se a gente olhar as taxas, é uma taxa até bem tranquilinha, ó. Quase 90% está rendendo CDI, mais 2,48%. Realmente é uma taxa que não é tão arriscada assim. Então a chance de acontecer alguma inadimplência com KNCR11 é muito menor do que no VGIR11 por causa das suas taxas. Mas nesse momento, ó, ele está bem acima do seu valor patrimonial. Vamos então para o próximo fundo, RBRY11, vem sendo negociado aproximadamente R$ 96. Ah, Matheus, esse está com desconto, ó, 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Mas vamos olhar as suas taxas. Temos aqui CDI mais 4,3%, IPCA mais 9,9%, são taxas altas. Pode acontecer inadimplência. Mana 11, ó, vem sendo negociado aproximadamente R$ 9, PVP 0,98. Mateus também está com desconto. Beleza, vamos ver suas taxas. Temos aqui quase 70% do patrimônio do fundo rendendo CDI mais 3,9%, IPCA mais 9,1%, são taxas, na minha opinião, altas. Outro fundo, o PORD11, vem sendo negociado por menos de R$ 9, PVP 0,92, ó, um desconto até maior, né? 8% aí frente ao seu valor patrimonial. Vamos ver aqui quanto que ele vem rendendo. CDI mais 5%, IPCA mais 9,96%, são taxas altas, logicamente o risco dele é maior. Então, desses fundos imobiliários, o menos arriscado é esse aqui, ó, KNCR11. Se ele tivesse com PVP abaixo de 1, beleza, seria uma oportunidade, mas não é o caso. Temos aqui então VGIR11 com PVP acima de 1, KNCR11 com PVP acima de 1, RBRY11 com chance de inadimplência, Emana 11 também com chance, ó, de inadimplência por causa das suas taxas, PORD11 principalmente, grande chance de inadimplência por causa das suas taxas. Eu quero agora te mostrar uma coisa, olha só, vamos aqui como se fosse uma segunda parte aqui do vídeo. Vamos ver aqui, ó, o VGIR11, ele teve seu início em 2018, e geralmente quando o fundo começa, ele vem bem assim, ó, ele aumenta no curto prazo ali, no curtíssimo prazo, na verdade, seus rendimentos, porque ele está alocando seus recursos, né? Então isso aqui é super normal, mas perceba, de 2019 a 2020, ele reduziu seus rendimentos, depois ele começou a subir, manteve por um tempo e agora está reduzindo seus rendimentos. Isso aconteceu também com o KNCR11, olha só, de 2016 a 2018, reduziu os rendimentos, manteve por um período, depois reduziu até 2020, de 2020 ele aumentou, ó, depois manteve por um tempo e agora está reduzindo seus rendimentos, porque todos eles dois estão indexados, na verdade tem o principal indexador, o CDI. E o que acontece? O CDI segue bem de perto a taxa Selic, e olha só, o que aconteceu com a taxa Selic nesses períodos? De 2016 até meados ali de 2018, 2019, ela caiu. Depois se manteve um pouco, voltou a cair até 2020. Depois começou a subir, se manteve um pouco e agora começou a cair. Você pode ver, esses fundos imobiliários, KNCR11, VGIR11 e outros indexados principalmente o CDI, isso é que aconteceu, porque eles seguem essa rentabilidade. Então, esses fundos imobiliários aqui, nesses preços, já mostra que o mercado estipulou essa taxa Selic de 10,50%. Acredito eu que até um pouquinho mais. Logo, eu não vejo nenhuma oportunidade nesses fundos imobiliários. Muito pelo contrário, já mostrei essa figura em outros vídeos, mas eu não canso de repetir. Olha só como funcionam os fundos imobiliários frente à taxa Selic. Eu peguei essa imagem porque ela é muito clara. Olha só, quando a taxa Selic está andando de lado com a tendência de queda, o mercado geralmente já tenta antecipar. Você pode ver que os fundos imobiliários já começaram a subir aqui, ó. Então, taxa Selic andando de lado
querendo cair, os fundos imobiliários já começam a valorizar. Por outro lado, quando a gente tem taxa Selic subindo, que foi esse caso aqui, ó, o que aconteceu com os fundos imobiliários? Eles tendem a andar de lado e até mesmo a cair. Agora, o que a gente está vendo nesse momento? A gente está vendo a taxa Selic bem aqui, ó, em 10,5% aproximadamente. Logo, os fundos imobiliários estão fazendo isso aqui, ó, estão subindo, alguns, né, e outros estão andando de lado. Agora, com essa expectativa de aumento da taxa Selic, eu acho muito difícil de acontecer, mas enfim, se isso aqui acontece, esses fundos imobiliários aí que eu te mostrei e outros fundos imobiliários de papel, eles realmente tendem a pagar mais se não acontecer inadimplência. Se acontecer inadimplência, logicamente, eles tendem a reduzir os seus rendimentos. Por isso que o que eu falo aqui no canal, nesse momento, não é hora para a gente ficar apostando em fundos imobiliários high yield, esses que pagam aí 14%, 15%, 16% de dividend yield. Pelo contrário, esse é o momento de investir em fundos imobiliários de tijolo, porque olha só isso aqui, ó, quando a taxa Selic está aqui em cima, fundo de tijolo geralmente está aqui embaixo, porque a gente tem renda fixa pagando mais, outros tipos de investimento pagando mais, os próprios fundos imobiliários de papel pagando mais. Então, muita gente vende suas cotas de fundos imobiliários de tijolo e vão para esses outros tipos de investimento, né? Esses outros tipos de ativo. Por isso que fundo de tijolo cai quando a taxa Selic está alta, mas quando a taxa Selic cai, esses fundos tendem a valorizar. Então, entenda esse gráfico aqui, ó, como se fosse um fundo imobiliário de tijolo versus a taxa Selic. Então, nesse momento, eu não estou focando, não estou apostando em fundos imobiliários high yield. Pelo contrário, eu estou bem cauteloso, focando principalmente em fundo imobiliário de tijolo, mas um pequeno percentual em fundos de papel high grade, ou seja, esses com taxas menores, como por exemplo KNCR11, só que não com PVP acima de 1. São fundos imobiliários high grade com PVP abaixo de 1. Então, nesse momento, eu estou focando em fundo de tijolo e fundos imobiliários high grade com PVP abaixo de 1. Se está acima de 1, na minha opinião, não é uma boa oportunidade. Se está com essas taxas, na minha opinião, não é uma oportunidade, porque a chance de acontecer inadimplência no curtíssimo prazo é muito grande. Se você quiser investir, pode ficar tranquilamente acompanhando esses fundos imobiliários, até porque esse vídeo é educacional, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Mas com a taxa Selic alta, não estou esperando muito desses fundos imobiliários high yield. Pelo contrário, quando a taxa Selic começar a cair, esses fundos também vão começar a cair. Então, o que eu sempre faço com os meus investimentos? Quando a taxa Selic está aqui em cima, eu aproveito para comprar fundos imobiliários de tijolo, que estão aqui embaixo, fundos imobiliários de papel até mesmo high grade, que estão mais ou menos aqui, ó. Não estão tão embaixo, mas também não estão tão altos. Agora, quando a taxa Selic está aqui embaixo, eu aproveito para comprar bons fundos imobiliários de papel aqui em cima. Pode ser high yield, pode ser high grade, que aí eu aproveito todo tipo de oportunidade. Se você fica investindo em fundos imobiliários com PVP acima de 1, fica investindo em fundos imobiliários high yield, quando essa taxa já está alta há bastante tempo, as chances estão contra você. É mais fácil eles caírem com a taxa Selic caindo do que eles subirem se a taxa Selic subir mais. Ao menos, repito, minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Mas me diga aqui nos comentários, este vídeo te ajudou? Se sim, vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se não, vou fazer outro tipo de conteúdo, mas sempre focado em fundos imobiliários. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.